A paca, Movimenta o nosso mundo cada um sabe de si. neste ciclo obscuro. Legal ou A ilegal, rotina é repetitiva. o único objetivo. É melhorar a nossa vida. Yeah. Cat, what up? Está-se bem? Quero-te agradecer por estares aqui no Raças e Chit Chat. Há uma pergunta que já deves estar farto de ouvir, mas eu vou-te fazer porque eu nunca ouvi a tua parte. Pergunta da praxe, porquê J-Cap? É por causa dos chapéus? É por causa do chapéu. Só? Simples. O meu nome é José. Yeah. José. José. José dos chapéus. José Mauro? Eu sei que é um bocado de pimba nesse aspecto, portanto, por isso é que eu dei o J-Cap. Ok. José dos chapéus. Eu Mauro. tinha uma ideia que podia ser disso, mas nunca se sabe. Não, é podia era ser mesmo do, isso. Mauro do José, bem, Capone, something related to that, but Não. é mesmo dos chapéus. José dos chapéus. Lá, como podem começar a estiga. Tu vieste para Portugal, mais tarde migraste para o Canadá, não é? E foi no Canadá que nasceu a tua paixão pelo hip hop. Exatamente. O que é que te inspirou naquele país? O lado positivo da gang culture. Ok? Da gang culture, o que eu quero dizer com isso é a maior parte do pessoal andar sempre com as suas carrinhas, com os vidros fumados de um lado para o outro, com a música em altos berros. Yeah. E eu quando era. Epá, aquilo marcou-me e eu simplesmente. Epá, eu gosto daquele tipo de música. Yeah. E foi. E uma das primeiras músicas que me marcou foi uma música dos NWA. Como isto é? Sim. Yeah. Portanto, e havia bué da pessoal lá naquela altura, mesmo em frente à minha casa, que era de um gangue chamado Fred Hamilton Boys, FHBs, Sim. que depois tinha os inimigos deles, e depois andavam sempre de um lado para o outro Yeah. a marcar o território e sempre a ouvir essa música. Yeah. Pronto, e isso despertou-me. Foi isso que despertou o teu interesse pelo rap. Exatamente. Mas depois tu mais tarde voltaste para Portugal, certo? Exatamente. Nessa altura, como é que te enturmaste dentro do movimento e ainda te lembras quem é que estava a bater naquela altura quando chegaste? Micro. Micro? Yeah, Micro e Alexis Putos do Bairro. Ok. Primeiro foi o Alexis Putos do Bairro, Micro e... foram esses aí que me marcaram, naquela altura. Depois conheci um amigo meu, o Ancosi, o Corsino. Sim. Pronto, o Ancosi, com mais o Milton, que está em Inglaterra. Sim. Formamos o nosso primeiro grupo lá em Queluz. Depois conhecemos o resto dos rapazes, o Mico, o principal, não sei quanto, formamos o Sexto Tempo, e depois aí o Esquadrão Central e por aí fora. Entretanto, depois nasceu o álbum Esperança, certo? Exatamente, depois formamos essas cliques todas. E pronto, nasceu o álbum Esperança, depois de... aliás, o álbum Esperança até hoje é considerado um dos melhores álbuns de hip-hop tuga. E nessa altura também nasceu o teu deal com a Edel. Exatamente. E na altura, para o tipo de rap que tu fazias, foi uma novidade, certo? Arriscado. Foi mais arriscado. Então, neste caso, o que é que isso significou para ti? O facto de tu estás a cantar uma música que na altura ainda era vista, se calhar, como marginalizada, mas conseguires um contrato com uma empresa major? Eu consegui também com a ajuda de um amigo meu, que é o Dom. O Dom, sim. O Dom, naquela altura, ele estava a trabalhar na Idel. Ele não sei como é que se diz em português, but he was the errand boy. Ok. É o que tratava dos documentos deles todos e não sei quantos e tal. Agora a dica é, quando eu mandei para lá, já não me lembro quem é que me deu a morada e não sei quantos, o contacto deles e não sei quantos, mandei para lá, estava lá no meio de bué de álbuns para ouvir. Mas de hip-hop tuga também, não? De hip-hop tuga, okay. De hip-hop tuga. E o Dom precisamente, foi feito precisamente naquela altura que ele estava a ouvir o meu álbum, estava o Dom a entrar na sala. Não sei quantos, Pedro, isto e aquilo. Isso é o J-Cap? Prontos, a partir daí é aquela base. O J-Cap, pronto, já tem algum nome no movimento underground e não sei quantos. Ele deu já aquela história do meu background e foi uma ajuda. Mas isso o que é que simbolizou para ti? Para mim,
Eu nunca cheguei a assinar um contrato com eles. Não? Porque aquilo era um risco. Naquela altura, não havia ninguém a arriscar em rap da street mesmo. Não havia. Tipo, tinham medo. Tipo, a imagem que podia passar à empresa. Exatamente, a imagem que podia passar à empresa, se ia vender e não sei quantos. Portanto, eu nunca cheguei, pronto, foi mais um acordo. Ok. Foi mais um acordo. Investiram em mim e não sei quantos e foi mais um acordo. Deu resultado, deu para pagar tudo que eles gastaram e não sei quantos. Neste caso, o que realmente agora, depois de bué de anos, eu fui um dos que abriu a porta para a bué da pessoal da street hoje em dia conseguir fazer o que está a fazer. Hoje. Eu, como Chulás e como Nega Poison. Sim. Primeiro, o Chulás estava lá antes de mim. Primeiro foi o Sam, Chulás, eu, Nega Poison. Yeah. Portanto, foram os grandes impulsionadores para abrir a porta a outros talentos também. Exatamente. E a Ideal foi um espetáculo nesse aspecto. Cada álbum que saía, eles tentavam fazer uma cena diferente em termos de publicidade. Sim. Tentavam ser, para os Chulares foi o vinil, para mim foram uns autocolantes enormes, para os Nega Poison já não me lembro o que é, para o Sam foi os autocolantes e umas cassetes. Espetáculo nesse aspecto. No álbum Esperança nasceu o clássico A Paca, né? Não posso deixar de falar desse clássico. O videoclipe da Paca, para a altura, na minha opinião, a qualidade e a ideia pensada para o vídeo era muito à frente, porque eu não me lembro na altura de ver videoclipes com uma história e bem pensadas e bem elaboradas. A ideia foi tua do vídeo? Não. A ideia, eu normalmente, tipo, hoje... A maior parte dos artistas, quando estão a escrever uma letra e quando estão a gravar, eles sem dúvida que fazem logo o filme deles. Em termos de fazem logo o filme e não sei quantos. E eu naquela altura, sim, tinha o meu filme feito, mas como o meu amigo, que é o Graciano, que andava comigo na António Arroio, também grande amigo do Capone, writer de Sofia, ofereceu-se para fazer o meu vídeo. Eu também, deixa lá ele, obrigado. Confiaste? Confiei, vi o trabalho dele, confiei e disse, e dei um step back, não vou dizer absolutamente nada, eu confio em ti, e a ideia foi dele, ele filmou a cena, editou, e o pessoal adorou. Yeah. O pessoal adorou, e o pessoal tanto adorou que eu estava, se não me engano, estava na categoria da só música de 30, foi lá que vi. De 30 e tal vezes por semana passava a cena. Foi lá que eu vi, não só o teu, mas outros vídeos de Hip Hop Fuga também. Os Chulares, Vai Mexer de Cavalo, o Sam Kid não percebes, os Micro também. E depois as legendas lá em baixo. Não sei quantos. Sim. Manda vir mais Nega Poison, não sei quantos. Eu lembro-me disso também. Pode fixe. Tu produzes, escreves, cantas. Quem está de fora pensa que para gravar um álbum basta que tenhas um bom beat, escolhes um bom beat, escreves umas letras e gravas. Mas a essência de um álbum é muito mais do que isso. Sem dúvida. Na tua opinião, na tua parte, o que é que está por trás da criação de um álbum? Para além desses 3 pilares principais. Assim, para mim, tudo começa com uma pequena ideia, sem dúvida, mas fazer um álbum como deve de ser tem várias camadas. E depois dessas camadas chega um certo ponto que tu também tentas pedir a opinião a terceiros e não sei quantos. Por exemplo, eu começo sempre como, sem fugir muito ao assunto, eu começo sempre com um tema para o meu álbum de acordo com o meu estado de espírito daquela altura. Então, já estou a fazer um álbum há 1000 anos agora, tipo, sem... Já vamos lá. Mas pronto, de acordo com o meu estado de espírito na altura, eu escolho o tema do álbum. Cada pessoa tem um processo diferente. O meu escolho um tema e começo a elaborar uma história. Cada faixa tem uma história, mas está tudo relacionado. Exatamente. Portanto, começo na escrita, a maior parte das vezes
ia dizer começo na escrita, não. Eu começo, na maior parte das vezes, começo nas beats. Ok. Elaboro, faço as produções todas de acordo com o que também está-se a ouvir, entre aspas, mas dou sempre o meu twist, a minha originalidade, sempre, porque eu venho daquela escola que se não és diferente, you're fake, straight up, tá a ver? Tipo, é coisa, há que se inspirar dos outros no que está a passar agora, está a passar, mas manter o teu cunho pessoal, não é? Claro, portanto, eu sou grande fã do Snoop, dos Mob, não sei quantos, e com qualquer pessoa que estuda um bocadinho dá para ver nos meus flows e não sei quanto, onde é que eu vou buscar, mas eu tenho o meu toque. Exatamente, sim. Então, começo nas beats, faço a minha história, elaboro tudo como deve ser. Depois começo a escrever de acordo com essas beats e de acordo com o tema que eu coiso. Depois disso, eu próprio misturo, masterizo e peço a opinião a terceiros em termos de lyrics antes de masterizar, só na mistura peço, por exemplo, imagina, mando para ti, mando para ele, mando para uma Mascarilha, que é o meu compincha nesse aspecto, estás a ver? Ele e mais dois rapazes meus, mando e vejo a reação das pessoas e conforme a reação das pessoas, e às vezes também, eu sou grande fã da linguagem gestual e às vezes também, só com a linguagem gestual eu já fico naquela, ok. Mas não tens confiança em ti? Por exemplo, se a pessoa a quem tu mandaste a música disser, epá, não sei, tipo, pode ser a opinião dela. Exatamente. Estás a ver? A opinião dela pode não coincidir com a tua. Tu vais confiar mais na opinião dela do que na tua? Não, eu avalio. Sim. Confiança, sim. Inseguridade, sim, como toda a gente. Toda a gente, todos nós somos inseguros em certos aspectos. Sim. Confiança no meu trabalho, sim, super. Eu sei que eu sou bom. Não, isso não há hipótese. Mas pronto, eu também quero ver se realmente o que eu consegui tentar transmitir, para passar para o ouvinte, se está a coisa. Se eu estou a escrever sobre uma cena que me tocou imenso e o ouvinte não está a sentir e depois mostra outra, eu fico, vou ter que reavaliar o que é que tens que fazer. O que eu tenho que fazer, portanto. Sem alterar muito o caminho das coisas. Exatamente, sem alterar. Às vezes também o processo do álbum é tirar, tipo, depois de tudo estar feito, e tens a opinião de certas pessoas que tu confias em termos de produção, lyrics e etc. Tu também há certas coisas que nem vão entrar, há certas coisas que vão para o lixo, ficam para fora. Qual é a porcentagem que normalmente fica para fora das coisas que tu fazes? 20%. 20%. Tens que ter margem para escolher, não é? Também. Exatamente. Há pessoal que faz, por exemplo, imagina, faz 30 músicas e só vão escolher 10. E depois agora, eu tenho imensas músicas e na boa devo ter o Harry Jones, que é o meu próximo álbum, eu devo ter na boa 43 músicas para aí. Agora, só vou escolher 10. Aquelas mesmo que eu acho tipo, ok. Portanto, e agora falando nisso, eu já não estou naquela de... Eu não quero competir com a nova geração, com as views e não sei quantos, porque tipo, eu já sou pai, já tenho mulher, filhos, já não é a minha prioridade, sabe ser? Eu quero deixar a minha marca mais uma vez, tipo, o pessoal ouvir, como ouve certas músicas, esquece, tipo, não há hipótese, eu quero que eles digam isso e há pessoal que quero que eles façam assim, ok. Tudo está lá, lyrics, beat, até o pessoal da mistura e do mastering, tipo, um gajo autodidata, é só isso. Eu quero marcar a minha presença e eles dizerem, ok, this was one of the best I ever did it. É só isso que eu quero agora neste momento. E o que é que tu achas que quando as pessoas ouvem as tuas músicas, o que é que elas gostam mais? Dos teus beats, do teu flow, das tuas lyrics? Tudo depende, é como eu estava a falar com ele, é conforme, há vários tipos de ouvintes. Eu sou um tipo de ouvinte que vou mais para a produção. Há outros que vão mais para as lyrics. Mas onde é que achas que tu dás mais... Claro que dás o teu suor em tudo, mas onde é que achas que te destacas mais? É nas minhas lyrics. É nas minhas lyrics.
é nas minhas lyrics. É na minha maneira de me expressar, com licença, na minha maneira de me expressar, que apesar de ser simples e básica, que é o meu style mesmo, porque se eu quisesse ir é na boa, mas apesar de ser simples, o que também ajuda também é a minha voz. Chega onde tem que chegar também, não é? Chega onde tem que chegar, porque a maior parte das coisas eu canto do coração, portanto, as pessoas, a maior parte das vezes, eles sentem, quando estão naquele estado de espírito assim parecido com o meu, sentem. E uma cena que ajuda bué também é a minha voz, meio nasal, não sei o que assim. Achas que sim, não é? Eu acho que sim. É catchy, né? Fica tipo. E a maior parte do pessoal, eu não sei quantos, tens um flow bué da fixe, característico. Epá, não é o flow. É único. Se fores a ver bem, não é o flow. Eu às vezes, meto 4, 5 flows. Só nas primeiras 16, 4, 5 flows só nas outras 16 e por aí fora. Portanto, o pessoal às vezes nem sabe expressar como deve ser, nem é o flow, é a minha voz. É a voz que é assim, a forma de cantar. Porque às vezes há pessoal que esquece que o hip hop é música. Sim. Portanto, tens que ter uma voz também característica para as pessoas, para te destacares. Hoje em dia tens a voz, hoje em dia a maior parte do pessoal também, antigamente apostavam também imenso na imagem, hoje em dia mais ainda. Sim. Portanto, hoje em dia o pessoal praticamente está-se a reprogramar. Sim. Sim, tipo, agora imagina eu, tipo... Vestir também é talento agora, né? Exatamente, estás a perceber? E esses putos estão a jogar bem o jogo nesse aspecto. Estão a jogar muito bem o jogo. Queria tocar num ponto que recentemente eu vi na tua página no Facebook, um vídeo que tu fizeste, não sei se te lembras. Exato, lembro perfeitamente. Em que tu nesse vídeo falavas de o não reconhecimento de alguns rappers da velha guarda em certos acontecimentos, por exemplo, concertos, incluindo tu incluíste nessa lista de rappers. Tu achas que foste posto de parte? Sempre. Sem dúvida. Fui posto de parte. Naquele vídeo estava a falar 70% de mim, 30% do para ser sincero. Sim, fui posto de parte, sem dúvida. Que eu já estou habituado a isso, porque eu venho daquela escola que o street rap era posto de parte. Um ou outro que se dava com aquele outro é que sobressaía um bocadinho mais e estava no meio do suposto núcleo. Sempre houve núcleos. Sim, grupos. Exatamente, sempre houve núcleos. Por exemplo, uns dão-se melhor com aqueles, tipo, eu compreendo perfeitamente, mas eu não posso ficar calado. Sim, claro. Não posso ficar calado, tipo, eu tenho que defender o que é meu, tenho que defender o meu people e as pessoas não podem ficar caladas, porque a maior parte das pessoas, tipo, até certos amigos meus disseram, não devias ter dito isso, outros apoiaram-me, tipo, estava mais num 50-50 em termos de amigos, as opiniões deles, mas eu se tivesse de fazer outra vez, fazia outra vez. Mas queres explorar mais isso que falaste? Queres... Isto é assim, a maior parte do pessoal esquece do porquê e de quem abriu as portas. Do porquê de eles estarem a fazerem o que eles estão a fazer, o porquê de eles estarem a usufruir do hip hop neste momento. Das bases que foram criadas por nós. Porque eu sempre fui estou sempre a dizer eu sou do tempo, não sei quantos, mas pronto, vou dizer. Mas é a realidade, não é? Eu sou do tempo que os meus mais velhos, eu aprendia deles e não me esquecia deles. Sim. Por exemplo, Melody, os Micro, os Family, esquece, the list goes on. E a gente nunca se esquecia. A gente nunca se esquecia do Boss, a gente nunca se esquecia dos Black Company, a gente nunca se esquecia da Zona Dread, a gente nunca se esquecia de nenhum desses grupos. Hoje em dia o pessoal está... é diferente, eu compreendo. Mas certo pessoal
que neste caso, que estava por dentro disso, sabe muito bem o que a casa gasta. Eles sabem muito bem quem é quem. Se foi má organização da parte deles, compreendo perfeitamente, mas é uma coisa que já se está a passar desde a way back in the days. Mas, por exemplo, tu, entretanto, depois vazaste para o UK, ficaste Exatamente. muito tempo ausente. Achas que isso também não contribuiu para perderes um bocado aquele buzz que tinhas e outros artistas, entretanto, estavam mais na beira, estás a ver? E esses, sim, foram chamados para concertos e etc. e festivais. Não achas que isso também pode ter contribuído para isso? Sem dúvida. Eles querem, infelizmente, querem o pessoal que está ativo, o pessoal que está mais no ouvido das pessoas, estás a ver? Não, sem dúvida. Isso sem dúvida que foi o trigger para caíres no esquecimento. Sim. Concordo plenamente. Mas eu não me esqueci dos outros. Sim, Porque claro. eles não esquecem de mim. Eu não admito isso. Da mesma maneira que tu respeitas uma pessoa, tu queres que eles tenham o mesmo tipo de respeito. Exato. É É assim que queremos, mas é assim sempre... que queremos, mas não é assim. Yeah. Mas não é assim. Portanto, eu não é apontar dedos nem nada disso, porque as pessoas que estavam por trás disso, um deles veio falar comigo e explicou a situação como deve ser, e adorei, curti bué a cena que ele fez. Mas, isto é assim, eu ficando algum tempo de fora do movimento, entre aspas, eu não me esquecia. Claro que sim. Eu não me esquecia, Sim. eu não me esquecia, tipo, e por exemplo, houve uma entrevista que eu fiz, por exemplo, para a TV Shellas e não sei quantos, que estava o Sam e não sei quantos a dar mil e um exemplos e tal. Sem dúvida, concordo com os exemplos que eles deram, mas eu não vou mudar de opinião, eu não me esquecia, eu ia arranjar uma estratégia à minha maneira. Nem que fosse back to the classics, something. Qualquer coisa, nem que eu me esquecesse de coisa, mas na próxima festa ia estar lá toda a gente outra vez. Ia estar lá, eu nesse aspecto, eu consigo ser um líder, também como consigo ser um follower. Portanto, eu sou um verdadeiro tropa. Eu não me esqueço do meu people. Tu consideras mais um líder ou um follower? Líder, straight up, por isso é que eu falo. Sim. Por isso é que eu falo e tenho hate de coisa, mas tenho aquela coragem às vezes de falar o que os outros não falam. E às vezes para não arranjar certas coisas, eu às vezes atrizes ficam tipo, deixa-me lá ficar quieto no meu canto, na boa, big deal, tipo, deixa só passar. Muitas coisas um gajo tipo, ok, também já estou mais velho, tipo, whatever. Já não tens paciência para mas há outras que te tocam, há outras que mesmo tipo, não, eu tenho que falar. Há pessoal que vai ficar aí a falar à toa, mas eu tenho que falar porque, o Tupac, a maior parte desses grandes icons do hip-hop, sempre disseram, man, look, if you speak the truth, you're gonna get hate. É sim. But people are gonna remember you for speaking the truth. That's the real right there. Estás a perceber? A dica é essa. Depois desse vídeo, mudou alguma coisa? Sentiste que mudou alguma coisa? Para bem ou para mal? Para mal não mudou. Sim. Porque é na boa. Sim. Isso aí eu já... Achas que chamou a atenção de quem queria chamar? Chamou. Um dos organizadores veio ter comigo e falou, e tivemos uma conversa de 10 minutos na boa. E ele explicou a situação e não sei quantos, pronto, sem dúvida eu compreendi. Também chamou a atenção de outro pessoal que começou a ver, ok, look, we can't forget these guys, a gente não pode esquecer destes, porque estes foram a base de muita coisa. Nesse aspecto mudou. Tipo, houve pessoal a vir ter comigo, olha, realmente vamos mudar a nossa maneira de ver as coisas, isto e aquilo, à pala desse teu vídeo. Do vídeo que fizeste. Do vídeo que eu fiz. Portanto, mudou. Sem dúvida que
que há pessoal que não concorda, claro, mas isso é normal. Da mesma maneira que tu não podes agradar a todos, né? Tudo, né? Exatamente. Mas que mudou, sim, mudou. Mudou. Se é esse o objetivo do vídeo. O vídeo. objetivo foi esse e mudou. Pensaste duas vezes antes de fazer o vídeo se punhas ou não? Pensei, claro que pensei. Pensei porque é aquela real talk que o pessoal não quer ouvir. Aquela real talk que o pessoal não quer ouvir. E, claro que pensei, pedi a opinião à minha mulher. Sim. Pedi a opinião à minha mulher, então eu disse assim, é isto e aquilo. Epá, estou contigo. É mesmo que doa, esquece. Vale chegar Exatamente. A passar, deixar passar a mensagem, não é? Exatamente. Do que ficar cá dentro e não mudar nada, não é? A mensagem foi passada, o feedback positivo, que esse era o objetivo, o feedback positivo ficou, e até de vez em quando, e até agora ainda ouço pessoal a falar disso e a criar certas mudanças na sua maneira de fazer as coisas. Exatamente. Tu és um artista, já tiveste fases mais boas, outros menos boas. Falando num sucesso, por exemplo, um artista, que fases é que ele tem que passar? Claro que a definição de sucesso é subjetiva, mas para a tua, por exemplo, para a tua definição de sucesso, quais são as etapas que tens que passar, ou que já tiveste de passar, para atingir o sucesso ou o teu objetivo enquanto artista? Tudo depende da tua definição de sucesso. Sim. A minha definição de sucesso, quando era mais puto, era uma, agora é outra. Sim. Pronto. Portanto, te sentes concretizado é tão simples quanto isso. Se tu te sentes bem com o que tu fazes e fizeste a cena como deve ser, fizeste a cena do coração e sentes-te bem, nem que seja só, no meu caso, a meter só na net e a receber uns props, se eu preciso do teu tropa de lado, ou de Chulage, ou do Mac, ou do Mico e etc. E eu estou a dizer... É suficiente. É isso, dizes mesmo, ok, pronto, está feito. Isso, nesse aspecto, agora, neste momento, é a minha definição de sucesso. É a tua definição de sucesso. Mas qual é a parte mais difícil de atingir esse clímax, digamos assim? A parte mais difícil é não desistires, né? É a persistência, é o que estávamos a falar, é a persistência, é a gente continuar sempre a fazer a nossa arte e não deixar que certas etapas da nossa vida façam parar esse nosso working flow. Porque há pessoas que começam, mas depois ficam pelo caminho. O que é que achas que acontece? Não amam realmente o que fazem. Não amam realmente o que fazem. Eu, por mais que tenha 1000 views, ou 500 views, ou isto ou aquilo, eu sei que eu dei ao litro e eu nunca hei de parar de fazer aquilo. Nunca. Vou estar de bengala, os meus joelhos já doem do basquete de há 1000 anos, mas vou estar ali de bengala, se eu preciso, e a produzir beats para os putos novos e ainda a meter a boca no trombone para mandar umas rimas. A placa se calhar a sair, não that shit, mas de resto a pessoa tem que amar a sua arte. E ao amar a sua arte, para sempre há de fazê-lo, sem dúvida. E para quando é que vamos ouvir Henry Jones? Henry Jones para o ano. Sim? Para o ano. Vai para o ano e aproveito para fazer já aqui a minha publicidade. Para o ano vai ser um dos álbuns mais de outros tipos do movimento hip hop Tuga, de Angola e de pronto, porque eu estou-me a esmerar mesmo, já lá vão muitos anos, estamos a falar em termos de beats, lyrics, content, tudo. Vais apostar em tudo, mega confiante numa coisa, porque também a idade aumentou, é normal, a idade aumentou. Desde que haja amor, como tu disseste há bocado, posso estar de bengala, com a placa a sair, E é uma cena que eu sinto bem orgulho, que estou tipo, entre aspas, tipo o Dr. Dre, a demorar 1000 anos, mas quando sair, confia-me, está uma bomba. Não há datas, há só para o ano? Para o ano. Para o ano.
Para o ano tenho uns artistas convidados que não é surpresa nenhuma, né? É pessoal que lidava comigo já há muitos anos atrás. Sim. E, opá, esperem, aquilo está dope mesmo. Está dope para caralho. Sim, vamos esperar. Está muito fixe. Estás a deixar a expectativa aí. Está muito fixe, está muito fixe. Eu simplesmente quero deixar a minha marca no movimento de hip-hop, não só com aquele álbum, agora tipo, deixar aquela marca e para o pessoal realmente mais tarde dar a dica, ok. Como não foi apenas não foi só aquilo. Exatamente, pronto, isto é mais um stepping stone para os putos um dia olharem para aquilo, ok, isto é simplesmente another map, so we can follow it and do it properly. Vamos esperar então por esse álbum. Para o pessoal que te segue e quer ouvir falar de ti, onde é que o pessoal pode te encontrar, as tuas músicas? Em todas as redes sociais. Sim. Instagram, JCap Oficial, Twitter, JCap Oficial. YouTube? YouTube, JCap Oficial. Facebook, JCap Oficial. Epá. É só procurar em JCap? É só procurar em JCap Oficial. Pronto, está lá tudo. Sim, vamos esperar então pelo teu álbum, Harry Jones, para o ano. Está marcado, vamos lá ver, não desiludas, não é? Pronto, olha, JCap, obrigada mais uma vez por estás aqui connosco no Raças e Chit Chat. Pessoal, este foi mais um Chit Chat com JCap, espero que tenham gostado deste vídeo, não se esqueçam de subscrever, deixar aquele like, comentar e vemos na próxima. Raças e Chit Chat, começou de cabelos viva maquete. Writing with no sleep, staying up all week, waiting till we meet. We do it for the fans. Trains and airplanes, traveling long range, know that we won't change.